Bora falar do Cabuloso aqui em O Tempo Esportes. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Rafa Nobre, conta pra gente quais são as quentes do Cabuloso. Já já o Samuca conosco também, diga lá, Xará. É isso aí, boa tarde, Xará, boa tarde, Seabra, Lélio, Samuca também. Vamos lá falar de Cabuloso, que treinou hoje mais uma vez, mais um treinamento. Agora faltando 2 treinamentos aí até o jogo contra o Coritiba, marcado para domingo, 11 da manhã, no Independência. E aí a expectativa é mesmo de casa cheia para essa 15ª rodada, mais de 20 mil ingressos já vendidos na última parcial divulgada pelo clube, pelo Cruzeiro, para esse jogo contra o Coxa. A partida contra o Náutico na terceira fase da Copa do Brasil, o Cruzeiro levou 21.657 torcedores, então a expectativa é de que pelo menos no Independência esse público seja batido no domingo. O horário também ajuda, né? 11 da manhã, então o Cruzeiro com carga total aí, força máxima para esse jogo contra o Coxa. Ingresso praticamente esgotado, né, Samuca? Boa tarde, tudo bem? E aí, tudo jóia, Rafa? Rafa também, Seabra, Lélio, amigos aí de O Tempo Esportes. A expectativa, né, para esse jogo importantíssimo pro Cruzeiro. Eu até falei recentemente que o Cruzeiro ele tem vivido os extremos deste brasileiro, né? Jogo contra time lá de cima, ele se iguala pelo lado bom. Jogo contra time lá de baixo se iguala pelo lado ruim. Agora são 2 partidas em casa aí pro Cruzeiro sair de vez, né, de qualquer possibilidade de ficar brigando lá embaixo. Então vai contar com o torcedor, né? Falar do torcedor do Cruzeiro nessa temporada é chover no molhado, uma força impressionante, mesmo com reajuste no preço, né? O torcedor esgotou o ingresso aí e promete dar aquele apoio total no domingo às 11 horas da manhã. Esse horário de jogo, eu acho que o time da casa ele é sempre prejudicado. Então bate aquele calor ali, o inverno não acabou, mas já acabou praticamente, né? O frio já foi embora, então domingo, 11 horas da manhã, segundo tempo ali, meio-dia e cacetada, vai estar bacana para quem estiver no gramado. Pois é, e aí o técnico Pepa, né, Samuca, sabe que não vai poder contar com o William, ele que recebeu o 3º cartão amarelo na vitória contra o Vasco da Gama, então vai cumprir suspensão. A expectativa, se tudo correr bem, 2 novidades, né? A primeira delas é o Lucas Silva ser relacionado para esse jogo contra o Coxa no domingo, e também já a presença do Elivelton Palacios. O Pepa também sabe que vai, por outro lado, também contar com as voltas do Marlon e do Oliveira, cumpriram suspensão contra o Cruz Maltino, então de volta nesse jogo contra o Coxa. E aí, pra gente poder falar do Elivelton Palacios, a gente que até abriu o dia hoje no nosso portal de O Tempo Esportes com a matéria do nosso Gabriel Moraes, falando da expectativa, do aproveitamento do Elivelton Palacios. Ele conversou com a imprensa hoje e a gente, claro, participou dessa coletiva e tem um pouquinho do que disse o Elivelton Palacios. Ele começa falando sobre esse trabalho de ser um jogador polivalente, que atuou como um zagueiro pela direita no Elche da Espanha. Ele chega pro Cruzeiro, pelo menos a princípio, para brigar pela posição de lateral direito, e ele mesmo fala sobre a preferência, como ele prefere atuar, se mais defensivamente, se mais ofensivamente, lateral, zagueiro, enfim. Elivelton Palacios. Soy un jugador que siempre lo he manifestado, estoy a disposición de donde el equipo, donde el cuerpo técnico vean que puedo ayudarle más al grupo, así que siempre estoy con esa disposición de querer ayudar, si me necesitan de central, si me necesitan de lateral, donde crea el míster que pueda aportarle más y que me necesita en diferentes situaciones de juego que se puedan presentar, ahí estaré siempre a disposición para luchar por este gran grupo. Gostei dele falando da polivalência dele, né? Então, botar você no ataque agora também, viu, Palácio? Já que o Gilberto e o Dourado fazem gols. Ele chegou com a posição dele é zagueiro / lateral direito, né? E aí vai disputar com o William a posição, ou seja, ele não vai ser zagueiro, a não ser pra quebrar o galho, né? Sei lá, formar uns 3 zagueiros, como o Cruzeiro fez ano passado algumas vezes com o Pessolano, 3 zagueiros com o Zé Ivaldo fazendo a lateral direita, às vezes o Brock,
Mas eu acho que ele vai jogar mais ou menos por aí. Não como um zagueiro, mas como lateral mesmo, né? É isso, né, Rafa? Até ele foi anunciado. Aí ele vai esquentar um bancão daqueles, viu? Pois é. Já vai chegar jogando, né, Lélio? Domingo agora contra o Coritiba ele vai jogar, mas depois, aí o William zerou a suspensão. Aí, vai embora. Pois é. Ele até foi anunciado como defensor, né? O Cruzeiro anunciou ele como defensor, não cravou como lateral direito, disse o defensor, até porque ele atuou assim, numa linha de 3 zagueiros do Elche, como um zagueiro mesmo pela direita. É meio um discurso protocolar, né? De quem tá chegando, tô à disposição, que o professor precisar, não dá pra falar diferente, ainda mais com o William voando como tá. A briga, teoricamente, teria mais oportunidade, pelo menos do meu ponto de vista, até o que a gente conversou ontem, como um zagueiro, como lateral, um zagueiro pela direita, mas enfim. E aí o Palácio falou também pra gente já trazer o último detalhe da coletiva do Palácio. Ele falou também, Rafa, da curiosidade com relação ao nome dele, que foi especulado que o nome dele teria sido inspirado no Elivelton, que jogou no Cruzeiro, fez o gol do título de 97 contra o Sport Cristal, e ele comenta um pouquinho sobre essa curiosidade. Vamos ouvir o que falou o Palácio. Palácios, Rafael Nobre, Jornal Tempo, FM O Tempo. Queria que você contasse um pouquinho da origem do seu nome. Referência ao Elivelton, que tem uma passagem marcante pelo Cruzeiro, autor do gol do título da Libertadores de 97. Queria que você comentasse e falasse um pouquinho, se tem alguma referência y un poco más de la historia de su nombre, por favor. Un abrazo, seja bem-vindo. Muchas gracias, un saludo. Es una pregunta bien curiosa. Yo también, cuando estaba más pequeño, se la hice a mi padre, de dónde había sacado este nombre, porque en Colombia no es Elivelton, sino Heriberto. La mayoría de personas que tienen ese nombre es Heriberto con R. Y Elivelton en realidad nunca se ha visto en Colombia y sí me generó también la curiosidad de preguntarle a mi padre, y en su momento él me respondió que lo había hecho por un jugador brasilero, pero en realidad no sabía que había sido por el exjugador que estuvo aquí en Cruzeiro, y no lo sé si es directamente por él, pero esa fue la respuesta que me dio mi padre en cuanto a mi nombre, Elivelton, que lo había hecho por un jugador brasilero en su momento. Pero en realidad no sabría decirte si es por el jugador Elivelton que estuvo aquí en Cruzeiro hace unos años atrás. Tá aí, Elivelton Palácios falando sobre essa curiosidade com relação ao nome dele. Fato é que deve ser titular, pelo menos se tudo correr bem, naturalmente acontecer, deve ser titular no domingo, né? O que você acha também, Lelhão? Boa tarde. Boa tarde, Rafa. Eu acho que sim. Se ele veio para jogar e é uma opção para lateral direita, deve ser ele. Porque recentemente saiu um outro lateral. Foi o Formiga? Foi ele que foi embora? Foi Formiga e saiu, exatamente. Pois é. O Gasolina então ainda tá recuperando de uma lesão. Sim. O Formiga já deixou o Cruzeiro, foi para Portugal. E aí eu acho que não seria ninguém ali improvisado nesse setor para esse jogo importante contra o Coxa. Vai o Palácios fazer a sua estreia diante do Coritiba. Aliás, integrando aí um dos melhores setores defensivos do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não teve o Marlon contra o Vasco na lateral esquerda, né? Domingo não vai ter o William. Os dois laterais são muito fortes também no apoio ao ataque, e vamos ver como vai se comportar taticamente o Palácios. Se ele é um lateral / zagueiro, pode ser que seja um jogador mais conservador e não busque tanto assim a linha de fundo, mas eu acho que ele faz a estreia no domingo, viu, Rafa? É isso aí. Pra gente poder falar e até botar o Samuca nesse papo aqui também, trazer uma notícia. É bom demais ter o Samuca com a gente aqui, porque a gente tem em primeira mão muitas informações e já tem, foi até o nosso destaque na chamada, a primeira contratação do Cruzeiro para 2024. É o Zé Ivaldo. A terceira tentativa que deu certo, né, ô Samuca? Conta pra gente como é que foi o desenrolar desse pré-contrato que já foi assinado, né? Pois é, Rafa, foi assinado o pré-contrato na segunda-feira. É a informação que a gente tem, né, e trouxemos mais cedo. Foi um desejo aí de ambas as partes, né? O Zé Ivaldo, ele se sentiu muito valorizado aqui por tudo que o Cruzeiro fez, né? Um esforço muito grande. O Cruzeiro tentou, na época iria pagar R$1,5 milhão, o Felipão de última hora
ele descartou o negócio, entendia que o Zé Ivaldo era muito importante, tanto que ele passou a ser titular e estava jogando. Ontem foi titular, até saiu no intervalo, né, na eliminação para o Flamengo, mas vem jogando Copa Libertadores, Copa do Brasil. Depois o Cruzeiro trabalhava com a possibilidade dele vir agora nesta janela, só que eu acho que o Atlético Paranaense tentou uma estratégia que seria colocar o Zé Ivaldo em campo para completar os 7 jogos e aí meio que forçá-lo a assinar uma renovação, porque não poderia sair no mercado nacional, só que isso não deu certo. Quando o Atlético Paranaense procurou, oferecendo o que o Zé Ivaldo tinha pedido, aí o negócio com o Cruzeiro já estava bem adiantado e ele acabou assinando então o pré-contrato de 3 anos, válido a partir de 1º de janeiro, e é uma opção para o ano que vem. Hoje, não sei o que o Lélio, o Seabra, eles pensam, mas se o Zé Ivaldo vem agora, eu não tenho dúvida que seria titular com o pé nas costas na defesa do Cruzeiro, né? Agora, para o ano que vem depende de quem vai chegar, mas de qualquer forma vai compor ali o setor defensivo e penso que é uma boa, né? Não tem que pagar o Atlético Paranaense apenas a questão de luvas e um salário dentro de uma realidade, e o Zé Ivaldo está voltando aí no início do ano. Foi muito importante na campanha do acesso, né? Fez 30 jogos na Série B, os 30 como titular. E é um zagueiro ali que pode fazer mais de uma função ali pela direita, principalmente no Atlético. Agora ele vinha jogando pela esquerda, numa linha de 3, enfim, está contratado e chega no início da temporada de 2024. Eu acho também, eu concordo com o Samuel. Assim, no momento do Cruzeiro, da zaga do Cruzeiro, o Lélio até discordou da gente ontem sobre isso, né, Lélio? Eu vejo hoje o Luciano Castan como titular, e aí seria o Zé Ivaldo. Se o Zé Ivaldo viesse agora, ele seria o titular. Para mim, o Lucas Oliveira, nesse momento, não está atravessando uma boa fase. Mas até ontem eu estava vendo o jogo do Atlético Paranaense com o Flamengo. O Furacão estava jogando com uma linha de 3 também, e o Zé Ivaldo estava nela, e ele foi substituído no intervalo porque o Furacão estava perdendo por 1-0, né, para poder liberar um pouco mais o time. E aí o Furacão mexeu, o Zé Ivaldo foi o sacrificado. Mas para mim é uma ótima contratação pro ano que vem. Eu acho um zagueiro muito seguro, muito importante, foi muito importante na Série B do ano passado, joga firme, joga duro. Eu acho que seria titular do Cruzeiro nesse momento. E aí, Lelão? Eu também acho que ele teria plenas condições de jogar. O Zé Ivaldo, ele é titular do Atlético Paranaense. Isso significa dizer que é um jogador de alto nível, como foi titular aqui ano passado, e formando uma defesa, né, com o Lucas Oliveira e o Eduardo Brock, que era quase que perfeita. A verdade é essa, mas é um jogador que certamente estará ali disputando a posição, e futebol para ser titular ele tem. Talvez até, mas já projetando para o ano que vem, o Pepa possa pensar, quem sabe, voltar a utilizar o Cruzeiro também com 3 zagueiros, ou então simplesmente formar uma nova dupla de zaga. E isso, quando ele saiu, o Lucas Oliveira e o Eduardo Brock no Campeonato Mineiro penaram, viu? A verdade foi essa. Você se lembra, né, Samuel? É verdade. E ele é aquele zagueiro, às vezes o parafuso anda bem solto, né, Lélio? Eu acho que é importante você ter um zagueiro assim, velho. Eu também gosto. Mas claro, aí, os pancados das ideias, os airfryer das ideias são os melhores. Zagueiro raiz, né? Zagueiro raiz, hein, Samuca? Na hora de tirar feio, chutão pra onde o nariz tá apontando. Tem que ter, cara. Às vezes acerta o jogador no meio junto, né? Faz parte, né? O desastre pode acontecer, mas precisa de um cara pancado mesmo. Agora, Rafa e Samuel, o pessoal tá perguntando aqui no superchat do YouTube sobre a questão do comitê de torcedores, e o pessoal também tá com saudade do mascote do Cruzeiro, porque a primeira reunião eles falaram também sobre a questão do Raposão. E aí, alguma informação, alguma notícia? Vai voltar o mascote do Cruzeiro aos jogos ou não, hein? O Samuca vai completar. Deixa eu só dar um pouquinho do que foi a reunião. Ontem teve o primeiro encontro, né? Os membros foram empossados, e aí, claro que esse tema estava na pauta e foi definido, por decisão unânime, como informou o Cruzeiro, que o Raposão vai ser modernizado. E aí o pessoal fica... É um termo que deixou a turma até arrepiada, né? Preocupada. Mas vai ser uma votação que vai acontecer para os sócios 5 estrelas, né, Samuca? Vai ter votação e vamos ver, né? Eu acho até a ideia ok. Você pode dar uma modernizada. Aquela modernizada é que não é legal, né?
você pode modernizar de uma outra forma, né? Então, vamos ver aí, teve essa reunião e agora, quando eles apresentarem, né, o novo mascote aí pra gente ver, e a torcida que vai definir, que seja assim mesmo, né? Porque unanimidade eu acho que não vai ter numa votação, mas que seja pelo menos a vontade da maioria e que eles caprichem aí, porque aquele primeiro lá não deu muito certo não. Não vou opinar não, porque no dia que saiu, a única coisa que me veio à mente foi, cara, o Pepa tá chegando hoje à Toca da Raposa. Verdade. Primeiro dia do novo técnico do Cruzeiro. Vamos acabar com o hype da apresentação do novo treinador. Vamos fazer o quê? Vamos lançar 2 novos mascotes e ver o que vai acontecer. O resto vocês já se lembram, né? História e não ativaram o botão de vai dar M 3 pontinhos. Pra melhorar ainda mais as coisas, o Cruzeiro vinha de um campeonato mineiro horroroso. Nossa Deus. Né? Horroroso. Tenebroso, né? Não venceu nenhum jogo em casa, perdeu as 2 pro América na semifinal, não mostrou um bom futebol, Pesolano inventando, fazendo uma confusão, então a torcida já tava daquele jeito. O Pepa chegando, ninguém sabia quem ele era. E aí vem no mesmo dia o Raposão. Aí a coisa, né? Não foi um combo feliz pra torcida celeste, não. Foram ali 2 dias de guerra, né? Pro Barba rendeu boas pautas, viu, Lélio? Não vou mentir, mas Não, torcedor do óbvio. Cruzeiro, cara, que pataquada que fizeram ali com o torcedor celeste. Sobre a questão do zagueirão, que o Samuca tava falando, o zagueiro que bate, né? O Valtazar Souza tá falando que, segundo a nossa opinião, viu, Samuel, o André Luiz é o melhor zagueiro. E o La Bestia Negra tá falando aqui que o Zé Ivaldo é aquele zagueiro estilo Clebão. Da goela pra baixo é canela. Tipo isso aí. Mas enfim, a gente respeita a opinião de todo mundo, né? E faz parte também, né, Rafa? Com certeza, com certeza. Mas o André Luiz, ele teve um bom período vestindo a camisa do Santos e formando uma boa dupla de zaga com o Alex. Só pra lembrar. Foram campeões brasileiros, né? Exatamente. Era nesse time que você jogava, Renato? Era nesse, né? Olha, eu tô até preferindo o Renato, porque a galera tá soltando o Diego Renan aí que vou te contar. Né? Credo, aí é Deus. bravo, né? Ô, Lely, ele falou também que o juiz similou, né? É mesmo. Similou. O André era muito doido, né? E ele, pra quem não se lembra, ele também jogou pelo Cruzeiro, né? Jogou. E foi lá em Ipatinga Passou, esse lance, não foi, Samuel? Foi, exato. Ele era gauchão, falava tudo arrastado. Velho. Não foi ele que tomou o cartão da mão do juiz Foi, no Botafogo e River? Sim, Também. teve confusão lá contra o Náutico pelo Botafogo, lá nos aflitos, ele também. Saiu preso do estádio. Ali né? escapava a marcha, era todo jogo. Todo jogo. 6h04, a gente segue falando do Cruzeiro aqui em O Tempo Esportes. Diga lá, Rafa Nobre. Deixa eu falar de mercado da bola e aí pra gente poder trocar essa ideia com o Venâncio também, pra gente falar do Cruzeiro que segue no mercado. E aí o nome que pintou hoje, o Samuel trouxe no canal dele no YouTube, o meia Shailon, 26 anos, tá no Atlético Goianiense, meia destro, 33 jogos, 6 gols, 8 assistências no ano. É um nome que viria também para poder ajudar a reforçar esse meio-campo do Cruzeiro. Cruzeiro segue no mercado, né, Samuca? Antes de você falar um pouquinho do Charles, falar também do Flávio, volante, que a gente até falava muito disso, né, Xará? Antes até da janela abrir, ele foi um nome que foi especulado do Cruzeiro, 27 anos, pertencia, né, no Trabzonspor, e aí foi pro estava emprestado no Altaion, e aí Altawon, né? Tauon, isso. Tauon. E aí voltou pro Trabzonspor, e aí ficou naquela, vai, não vai, enfim. O Altaion, ele acabou exercendo o direito dele que tinha de compra, comprou o jogador, então, em definitivo, esse jogador vai pro clube árabe e aí fica por lá. O Cruzeiro ainda segue no mercado em busca de um primeiro volante, mas pra gente poder falar do Shailon, o que dá pra falar, Samuca? O que você tem de informação desse jogador? Então, o Shailon, ele não vou dizer que é ambidestro, ele domina mais com a perna esquerda, né? Então ele tem 26 anos, ele tá no Atlético Goianiense, vem de uma temporada aí de 33 jogos, 6 gols marcados e 8 assistências. No ano passado também ele teve bons números, apesar do descenso do Atlético Goianiense,
O torcedor que acompanha, ele vai se lembrar que o Cruzeiro tentou recentemente o Léo Cittadini e o Atlético Paranaense não quis liberar. O meia canhoto também. Então, eu diria ali que seria uma mesma procura do Cruzeiro. A informação que a gente tem é que essa negociação ela pode avançar, só que amanhã tem um jogo importante para o Atlético Goianiense, que não está bem na Série B e pega o Sport que está embalado. Então, quem sabe depois disso a coisa possa dar uma esquentada nessa negociação, mas o interesse é real, é uma informação que eu busquei desde ontem apurar e as partes não querem confirmar, obviamente, mas o interesse existe e vamos ver aí, seria para uma composição, e eu vi até muita gente falando, só para o único assunto de Matheus Pereira que a gente vai falar hoje aqui, porque não tem nenhuma atualização, mas sonhou com o Matheus Pereira e acordou com o Shailon. Não tem uma coisa a ver com a outra, né? O Matheus pode até não vir, mas não é, tá deixando o Matheus, que seria um alto investimento para trazer o Shailon, aí não dá para a gente entrar nessa mesma toada. São histórias completamente distintas, não quer dizer que a vinda do Shailon vá parar com o Cruzeiro tentando a contratação do Matheus Pereira. O Shailon, eu confesso que eu me lembro dele em 2019, jogou no Bahia, mas assim, né, aquele jogador que não tinha tanto destaque naquele elenco do Bahia, apesar de eu não achá-lo um mau jogador, tá? É claro que uma condição, né, uma parada não depende da outra, né? A vinda do Matheus Pereira, igual o Samuca falou, tem nada a ver, não perdemos o Matheus e agora vai ter que dorme sonhando com isso, acorda com aquilo. Mas pode ser uma boa peça pro Cruzeiro, né? Pode ser uma boa peça pro Cruzeiro. E tô tentando buscar os números do Shailon aqui, os números gerais da carreira, mas a minha internet neste momento não está permitindo que eu faça. Ele tem 26 anos, campeão baiano, 2019, campeão paulista com São Paulo em 21 e campeão goianiense. Com o Atlético Goianiense, campeão goiano, na verdade, né? Goianiense de Goiânia. Campeão goiano com o Atlético Goianiense 22, 23. Eu sinceramente não me lembro dele, não, mas é um meio atacante também, chega provavelmente, como o Samuel disse, para compor o elenco, né? E até mesmo porque lá quem se destacava muito era esse rapaz que tá no São Paulo, o Wellington Rato, né? Sim. Não é ele que era do Atlético Goianiense? Ele era do Dragão, bem lembrado. Não, e até aquele outro menino que veio pro Cruzeiro aí, também acabou se machucando, não deu certo, que era um armador. Tava aí ano passado, jogou pouco. Armador ano passado? No meio de campo. Do Atlético Goianiense. Eu me esqueci o nome dele agora. Quem é esse? Também não me lembro. Tá lembrando, Samuel? Tô não. Que é isso, gente? João Paulo. Ele mesmo. João Paulo. Boa. É isso aí. Quase que não jogou, né? Por isso que a gente talvez tenha custado a lembrar dele, né? Jogou pouco. Boa. Xará, qual o seu destaque final aí pra esse primeiro bloco do Cabuloso? Diga Falar lá. do julgamento do Felipe Machado e também do Cruzeiro, de novo, né? Mais uma vez, objetos atirados do gramado, aquele jogo eliminação para o Grêmio nas oitavas da Copa do Brasil, dia 31 de maio, então os objetos atirados no campo, Cruzeiro vai ser julgado, o Flávio Rodrigues de Souza, árbitro de São Paulo, relatou na súmula que o Cruzeiro não tomou os devidos cuidados, né, para que isso pudesse acontecer no Mineirão naquele jogo. E o Machado também citado no artigo 258, conduta contrária à disciplina, pode ser punido também o Felipe Machado. Então o Cruzeiro de olho aí mais uma vez essa situação dos objetos atirados do gramado. A gente já perdeu as contas aqui de quantas vezes a gente já falou disso, né? Não, mas parece que é regra, né? A exceção é quando não tem isso. Inclusive ontem lá na Arena da Baixada, na hora que o Gabigol fez o gol, jogaram um biscoito pra ele e copos uns 380 mais ou menos. Nossa, né? Coisa, aquela e coisa. O biscoito ele comeu, né? É um negócio, eu acho complicado isso, inclusive. O Daniel Alves já fez isso uma vez também, esse negócio de comer coisa que chega no gramado, sei lá, eu até tava vendo isso aí na hora. Ele fez aquela comemoração que ele faz há 500 mil anos, jogaram 1 milhão de coisa na cabeça dele e segue o baile, não acontece nada, é o Brasil. Brasilzão. Samuca, algum destaque final dessa sua participação aqui em O Tempo Esporte, Samuel Venâncio?
Então, Rafa, o Rafa Nobre falou aí, né? A partir de amanhã mesmo é que o Pepa começa a montar esse time aí. Eu tô pagando para ver o que ele vai fazer ali, se mantém os 3 de mais mobilidade ou se volta com o centroavante, um jogo em casa, né? Vamos aguardar. O Coritiba deve vir fechado. Agora o Pepa terá essa missão, porque linha baixa, o Cruzeiro tem sempre uma dificuldade para encarar, né? Verdade. É isso, pessoal. Samuel, valeu demais, viu, Samuca? Amanhã você participa conosco novamente do conforto do seu lar ou de qualquer lugar que o senhor bem quiser. Fechado? Tamo junto, valeu, um abraço. Valeu demais, Samuel Venâncio. Volta amanhã aqui em O Tempo Esportes.